Senhores telespectadores da UniTV, canal universitário, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, o Bloco de Cultura, temos a honra de receber como convidada a notável artista italiana Renata Franceschi. Ela que em sua belíssima carreira no cinema trabalhou ao lado de grandes nomes como Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Franco Zeffirelli, entre muitos outros. Nascida em Roma, Renata Franceschi, que trabalhou em mais de 80 filmes entre os anos de 1969 a 2005, quando encerra sua brilhante carreira e vem morar em Niterói. Renata, muito boa tarde, é uma grande honra recebê-lo, um orgulho recebê-lo aqui em nosso programa. Muito obrigada pelo convite, agradeço muito de verdade e vamos falar de alguma coisa que faz parte da minha vida, não é? Pois não. Renata, vamos iniciar, que nós gostaríamos de saber como foi o início de sua carreira no cinema. A minha história é bastante esquisita, mas tento resumir com poucas palavras. Quando eu era muito jovem, eu conheci um já famoso assistente de direção do cinema italiano, e aí depois eu me casei com ele, e antes do casamento ele me apresentou a Luchino Visconti. Luchino Visconti gostou de mim desde o primeiro instante, me escolheu como amiga, e aí eu comecei a participar da dolce vita romana daquela época dos anos 60. Depois, nos anos 70, no começo dos anos 70, final dos anos 60, eu infelizmente percebi que o meu casamento não estava dando certo, aí comecei a trabalhar. E trabalhar no cinema foi a coisa mais normal, porque eu estava no meio do cinema italiano. Aí comecei com Liliana Cavani, fiz vários filmes interessantes ao lado do meu marido e do meu ex-marido depois, continuando a trabalhar ao lado dele, até que Visconti me quis ao seu lado para filmar um projeto La Recherche du Temps Perdu, da obra de Marcel Proust, que infelizmente depois não foi filmado por várias causas. E o filme, e logo ele começou a trabalhar sobre o projeto de Ludwig, que no Brasil é Ludwig, a Paixão de um Rei, e eu comecei a trabalhar ao lado de Visconti. Mas antes disso, Visconti, por exemplo, durante o Leopardo, me quis como participante da famosa cena do baile na Sicília de Tomasi di Lampedusa. Eu dancei um mês inteiro e estou lá no baile do Leopardo, em um outro filme, em Sandra, As Vagas Estrelas da Ursa. Eu estou lá, faço uma pequena aparição no filme porque Visconti me quis. Morte em Veneza também, e Visconti me quis para fazer aquele que ele achava que era um papel importante para ele, que era a jovem pintora da família russa, que é uma presença também na novela de Thomas Mann. Pois não. E foi assim começou a minha carreira. Que início brilhante da carreira da Renata Franceschi. Falou na clássica obra do Thomas Mann, A Morte em Veneza, além de relembrar o Marcel Proust, um grande escritor francês. Visconti costumava conversar sobre o que ele pensava dessa relação entre o cinema e a literatura. Ele preferia filmar obras consagradas da literatura a filmar roteiros originais? A princípio, sim.
ele declarou várias vezes que gostava mais, usando essa expressão, se escritores maravilhosos escreveram histórias interessantíssimas, por que não aproveitar dessas histórias? Tem tanta escolha. Sim, sim. Bela, Visconti. Sua experiência com Visconti foi marcante, mas você trabalhou também com outros diretores. De que forma eles se assemelham ou se diferenciam na hora de dirigir? Olha, a minha experiência com os diretores é muito variada, porque eu, de verdade, eu trabalhei com muitos diretores internacionais. Cada um é diferente, cada um tem um seu jeito de trabalhar. Praticamente não existe um diretor que trabalha do mesmo jeito que um outro diretor. Praticamente não existe. Depois, falando de personagem de cinema de arte, aí é mais complicado ainda, porque cada um tem uma sua visão artística sobre o filme. Aí cada um é diferente, não se pode fazer comparação nenhuma. É um jeito mesmo de trabalhar, tecnicamente falando também, cada um tem o seu jeito de trabalhar, mesmo com o lado técnico das coisas. Cada um com a sua maneira, a sua forma de trabalho. É tudo diferente. Perfeito, Renata, perfeito. No exercício de sua profissão, Renata, certamente você viveu momentos emocionantes. Poderia nos falar sobre, assim, um dos mais marcantes? Olha, de verdade foram muitos mesmo, que não dá para lembrar, é muito difícil. Mas, sim, escolhendo na minha memória rapidamente, a primeira vez que eu assisti a uma filmagem de Luchino Visconti. Se tratava de Rocco e seus irmãos. Una scena importantissima no film, quando Nadia, o assassinato di Nadia per Simone che mata Nadia con una facca. Eu estava lá, eu vi tudo, foram 2 dias de trabalho, eu vi a posição das câmeras, a luz que era no pôr do sol, a direção dos atores, e Visconti era, sem falar uma palavra mais alta que, com uma simplicidade, eu assisti pensando, essa aqui é uma obra de arte, é tão fácil, tudo parecia muito fácil. Essa aqui para mim é uma lembrança muito marcante para isso, porque de uma vez só eu entendi que significava fazer cinema e fazendo cinema fazer uma obra de arte. Un'altra memoria, un'altra lembranza a Michelangelo Antonioni, quando Michelangelo Antonioni olhou o roteiro, que eu trouxe também esse aqui é o roteiro do filme de Antonioni, de Identificação de uma Mulher. Ele olhava o meu roteiro e falava assim, eu nunca vi um roteiro trabalhado desse jeito, você é única. Sendo que Michelangelo Antonioni era uma pessoa bastante introvertida, muito, talvez tímida também. Aí ouvir essas palavras foi uma coisa marcante para mim. Un'altra lembranza, posso falar de um ator, cantor famosíssimo, que é Plácido Domingo. Eu fiz, ao lado de Franco Zeffirelli, eu trabalhei em 4 film-ópera com Plácido Domingo. E na quarta, que era Otello, di Giuseppe Verdi, Plácido, eu resolvi resolvi um problema tecnico
durante a filmagem. E Plácido, que era envolvido nesse problema, quando ele percebeu, ele viu com que simplicidade eu estava resolvendo tudo, ele ficou assim, disse: Renata, olha, eu em qualquer parte do mundo, ele disse: eu não sei se nunca mais vou fazer um filme ópera. Ele não fez mais, foi a última. Mas se vai acontecer, em qualquer parte do mundo isso aconteça, eu vou falar ao diretor que tem que chamar você, porque você é única. Plácido me disse essas palavras. Aí eu não posso, até me arrepio lembrando essas coisas. Eu aqui estou muito emocionado com o que eu estou ouvindo. Estou falando de Plácido Domingo, é uma pessoa excepcional. Sem dúvida alguma. Mas humanamente falando, é uma pessoa única. Única. Sem dúvida. Você sabe que essas palavras da Renata muito me emocionou, essas emoções vividas por você. Isso emociona a todos, realmente são momentos marcantes na vida de uma grande artista, né? Visconti uma vez me deu um presente maravilhoso. Eu peguei esse presente, abri essa caixinha, eu vi uma coisa, eu olhei para e disse: mas isso aqui é demais para mim. Ele respondeu assim: Renata, para você nada é demais. Disse tudo, né? Disse tudo. Realmente. Olha, aqui tem uma foto de Visconti que foi tirada 3 meses antes que ele morresse. Ele escreveu uma dedicatória. É bom mostrar. Essa dedicatória é: a Renata carissima, amiga e collaboradora, preziosa e indispensável, com todo o meu amor, Luchino. 3 meses antes da morte. Realmente é uma coisa que também... faz parte da minha vida, é inesquecível. É verdade. Esse aqui era Luchino Visconti durante a filmagem de Morte in Veneza, ao lado do meu marido. Eu ainda era casada, ele era o primeiro assistente de Visconti, se chamava Albino Cocco, que é o pai das minhas filhas. E eu trouxe essa foto porque acho que é uma foto muito bonita para mostrar o meu amigo, o mestre, tudo, Visconti, ao lado do meu marido, que foi pessoa importantíssima na minha vida, o pai das minhas filhas, e que me introduziu nesse mundo de trabalho, e que me deu tanta coisa, tanta. A minha carreira foi entusiasmante. Eu vejo aqui tantas fotos históricas, tantas fotos que emocionam. Enfim, hoje é um dia, vamos dizer, histórico aqui para a nossa TV. A presença da Renata Franceschi muito nos emociona. Na sua opinião, Renata, o trabalho de direção é a alma do filme? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O diretor pode ter colaboradores maravilhosos, mas sem o diretor o filme não vale nada. Tem que ter a alma do diretor. Renata, existe algum plano de homenagear o cinema de Visconti, tendo em vista que a senhora tem tanto material e informação sobre ele? Eu estou há 2 anos com um projeto que por enquanto não está dando certo, que é o seguinte: eu quero ainda muito apresentar Visconti ao público brasileiro, mas como diretor, como homem, com a história da sua família que começa no século XIV, história importantíssima. E aí
ele tem uma história familiar que é muito pouco conhecida no Brasil. A carreira dele também não é tão conhecida como deveria, porque poucas pessoas sabem que, além de ser um grande diretor de cinema, mas Visconti foi um grande diretor no teatro italiano. Ele revolucionou o teatro italiano depois da Segunda Guerra Mundial. E também, na ópera lírica, ele conduziu Maria Callas ao máximo das vitórias da carreira dela e, in un certo sentido, revolucionou também o melodrama italiano. Esses são lados pouquíssimos conhecidos no Brasil e seria muito interessante para mim, mas o Brasil tem dificuldades com a cultura, às vezes. Aí está difícil de achar patrocinadores e pessoas para ajudar esse projeto. Outro projeto que está já no CCBB aprovado é uma retrospettiva completa de Visconti que vai ser chamada Revisconti e que vai acontecer no próximo ano no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. E é a primeira retrospettiva completa dos filmes de Visconti no Brasil. Perché è completa, compreende, include dois documentários, por exemplo, que Visconti dirigiu nos anos 40, que nunca foram mostrados no Brasil. Bom, esse projeto é aprovado, não tem uma data ainda certa, mas está aprovado no CCBB. São realmente projetos culturais de grande importância que deveria um apoio a essas iniciativas. Iniciativa essa que nós temos que aplaudir de pé. É difícil. Mas torcemos para que tudo se realize, né? Porque devido à importância do projeto que a Renata pretende valeria a desenvolver, pena, o Brasil tem um público culturalmente falando importantíssimo. E quando eu vou no Instituto Moreira Salles, está sempre cheio de pessoas. Quando eu vou no CCBB, sempre cheio de... As pessoas são interessadas em cultura. É verdade. Estão interessadas. Aí eu acho que valeria a pena conhecer o homem Luchino Visconti um pouco mais. Mas... É verdade. E nós aqui torcemos para que isso venha a ocorrer. Eu também, eu torço. Você disse numa entrevista que o Brasil mudou muito você. Em que sentido o Brasil mudou você, Renata? Me mudou porque o Brasil me acolheu com a famosa generosidade dos brasileiros. Aqui tudo o clima ajuda, a natureza ajuda, tudo parece que tudo é mais próximo da pessoa. Não tem aquela frieza um pouco europeia, é tudo um pouco mais simples aqui. Aí me ajudou também eu que estava acostumada a ficar muito no meu canto na Itália, sempre trabalhando ao lado de pessoas importantes, aí ajudando essas pessoas, mas sempre no meu canto, entendeu? O Brasil me permitiu que eu abrisse um pouco a minha alma e comecei a abrir as gavetas com as fotos, coisa que na Itália nunca tinha feito. Estava tudo guardado. E você chegou no Brasil no ano de 2005? Final de 2006. Final de 2006, me mudei para cá. Para Niterói. Sì, perché una mia figlia è casata e mora in Niterói há mais que 20 anos. É uma alegria para nós niteroenses, né? Ter uma moradora que é uma grande artista, então é um orgulho muito grande para todos nós. Niterói está de parabéns. Desculpa se eu quero fazer uma pequena correção. Mais que artista, acostumada a trabalhar ao lado desse artista, porque eu mesma artista não sou. Eu sou uma colaboradora de artista. Colaboradora.
Eu queria saber, você continua acompanhando de perto o cinema italiano. Como você avalia a cena e a produção cinematográfica da Itália em relação ao cinema italiano da fase áurea, com grandes realizadores como Visconti, como Mario Monicelli, Federico Fellini, Antonioni, Pasolini e tantos outros? Os tempos mudaram, mudaram muito, 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 muito. Estamos falando, os nomes que você disse agora, eram pessoas com uma história diferente, com um passado diferente, pessoas que tinham vivido a Segunda Guerra Mundial, sofrido, lutado, tanta coisa. Esse é um tipo de sofrimento que marca uma pessoa, que constrói um caráter, que dá. Os tempos mudaram, as gerações mudam. E a Itália, a mesma Itália como país, passou através de tantas mudanças que quando começar todas essas pessoas que você agora falou os nomes, começaram a morrer, o cinema italiano parou um pouco parou como assim, parou na frente como de uma tragédia, como se todos fossem órfãos. Os cineastas italianos se sentiram órfãos. Aí demorou bastante tempo para recuperar a própria história e o cinema começou a surgir de novo e agora está em uma fase interessante. Acho que se pode fazer até mais, mas em uma boa fase, uma fase interessante. Então, o momento é importante no cinema italiano. Importante. De novo é importante, sim. Porque o Monicelli, o Fellini, o Antonioni, o Pasolini, Pier Paolo Pasolini, todos eles, sem dúvida alguma, Visconti, marcaram na história do cinema italiano, sem dúvida alguma. Não, do cinema mundial. Mundial. Não é com certeza. Mundial. Do cinema brasileiro também. Com certeza. Como conheceu o grande cineasta brasileiro Nelson Pereira dos Santos? E também soubemos que ele tinha muita simpatia pelo cinema italiano. Então eu gostaria de saber, Renata, como é que você conheceu o nosso Nelson Pereira dos Santos? Foi um encontro rápido, mas muito interessante para mim. Eu ainda morava em Roma, era um ano antes da minha mudança para cá. E o Istituto Latino-Americano, no centro di Roma, um instituto maravilhoso, fez uma retrospettiva completa de Nelson Pereira dos Santos, que estava lá, estava em Roma. Aí eu tive a oportunidade de assistir a todos os filmes desse grande diretor que passaram por lá, e foi apresentada a ele. Ele conversou comigo com uma pessoa tão maravilhosa, uma pessoa muito, muito, muito carinhosa. E quando ele soube que eu era uma velha colaboradora de Visconti, ele me disse que tinha conhecido Visconti em Cannes, durante um festival de Cannes, e que ele tinha uma lembrança maravilhosa de Visconti, que Visconti protegeu os cineastas brasileiros durante a ditadura. Ele fez alguma coisa, né? Os olhos de Nelson Pereira dos Santos, enquanto falavam essas poucas coisas, mas brilhavam. Aí eu fiquei muito contente. Então foi um encontro realmente muito emocionante do Nelson Pereira dos Santos. Muito breve, muito rápido, mas marcante. É considerado o Nelson Pereira dos Santos nosso grande cineasta brasileiro. Eu adoro ele. Acho Nelson Pereira dos Santos um grande diretor. Renata, como era trabalhar com o Luchino Visconti?
como ele lidava com as questões de imprevisibilidade, sempre presente no set de filmagem. Ele era um diretor envolvido com a equipe do filme ou distante, inacessível? Completamente envolvido. Completamente envolvido, e posso dizer que era muito difícil que acontecesse alguma coisa imprevisível. Era tudo muito bem planejado, tudo muito bem pensado. Era raríssimo que acontecesse alguma coisa imprevisível. Quando aconteceu ou acontecia, aí ele ficava até bravo, né? Porque não podia acontecer, não podia. Mas depois se resolvia tudo com uma risada, com um bom humor, com um carinho, perdoava as pessoas. Ele não perdoava as pessoas que tentavam de esconder as coisas. Aí ele não perdoava de jeito nenhum. Mas é uma pessoa a mais humilde dos sete. Sabia dizer só, olha, eu errei, desculpa, errei, foi um erro. Aí ele abraçava essa pessoa e perdoava no mesmo instante. Era uma pessoa muito generosa, tudo muito. Tudo muito. Um depoimento muito importante, né? E nós sabemos da personalidade de um homem como Luquino Visconti, que foi um nome na história do cinema mundial. Renata. É por isso que eu acho que esse meu projeto da exposição seria interessante, porque daria a possibilidade aos brasileiros de conhecer o homem. É verdade. Você não sabe como eu torço para que isso venha a ocorrer. Eu sou filho de italiano. Meu pai era italiano e como ele falava sobre o cinema italiano, sobre a importância desses grandes cineastas, da música italiana. Meu pai me ensinou muito sobre a Itália. Realmente a Itália foi berço de grandes nomes da literatura, da arte, onde despontou Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael, enfim. Na música tivemos Mário Lanza, Beniamino Gigli, Caruso, e foi o berço de muita gente importante. E da nossa querida os primeiros filmes mudos do começo do século passado eram italianos. O cinema italiano já nasceu muito tempo atrás. É verdade. O Dante do Renascimento italiano. Mas, olha, a Itália, eu tenho que ir à Itália. Bom, a gente até fica muito emocionado. Renata, fale-nos de Morte em Veneza. Como a senhora se sente por ter atuado numa obra-prima do cinema mundial? Na época, a senhora imaginou que o filme alcançaria tamanha notoriedade? Você imaginava, eu sabia, todo mundo sabia. Não era surpresa nenhuma com Visconti. Como eu disse no começo dessa entrevista, que quando eu assisti a filmagem de uma cena de Rocco, eu estava com 18 anos, eu era muito jovem. Eu percebi logo que eu estava assistindo a uma coisa importantíssima. E Rocco e seus irmãos é uma obra-prima do cinema mundial até agora, até hoje. E Morte em Veneza era a mesma coisa. Aquela atmosfera que se respirava em Veneza, na praia, durante a filmagem, era uma coisa encantadora. Você sabia, qualquer das pessoas que participavam da filmagem, que você estava no meio de uma obra-prima acontecendo. Dava para perceber, estava assim, tinha um cheiro. E o Morte em Veneza, baseado na obra do Thomas Mann, que é um grande nome da literatura alemã. Baseado na verdade, sobre a novela Morte em Veneza de Thomas Mann e o romance Faust,
Thomas Mann. Do Thomas Mann, sim. Tem muito do Fausto. Thomas Dr. Mann Fausto. foi um grande nome da literatura alemã. E Silvana Mangano, como foi estar na mesma locação que ela? Desculpa, não entendi. Silvana Mangano. Silvana Mangano. Ela... No, perché in italiano è Silvana Mangano. Mangano. Por isso que sim. Posso brincar, porque sim. aqui na Mangano. Silvana Mangano. Como foi estar na locação, na mesma locação com ela? Sim, eu trabalhei em 2 filmes com Silvana Mangano, sempre film di Visconti, Ludwig e Gruppo di famiglia in un interno. E o titolo italiano, che in portoghese è, oh mio Deus, agora a storia do professor, com'è in portoghese o titolo? Non mi lembro. Non. Con Burt Lancaster protagonista e Silvana Mangano ao lado di Burt Lancaster. Ela era una muito boa atriz, uma pessoa, uma mulher cheia de sensibilidade, uma pessoa com uma personalidade forte, mas ao mesmo tempo muito gentil, delicada, carinhosa. E com alguma coisa muito divertida também. Por exemplo, ela me falou, logo que me conheceu, depois de pouquíssimos dias, me olhou para mim e disse: mas Renata, não é o seu nome, não tem nada a ver com você. Como não tem nada a ver com você? Eu me chamo Renata, é o meu nome. Não, eu sei que você se chama Renata, mas não tem nada a ver, você é Eleonora. Che faço? No, ela disse, eu posso chamar você de Eleonora? Pode. Aí ela começou a me chamar de Eleonora, isso aqui em Ludwig, depois outro filme junto, era sempre Eleonora. Silvana Mangano também trabalhou por muitos anos no cinema italiano. E como foi para Visconti ter que cortar seu filme Ludwig? Como é que lidou com isso? Lidou muito bem, porque Visconti, além de ser uma pessoa muito inteligente, era uma pessoa muito prática. Quando aí a montagem de Ludwig era praticamente 4 horas e meia. Ma a distribuidora americana, che tinha todo o direito di falou que não podia superar as 3 horas. Aí Visconti disse, a gente tem que cortar, não tem jeito, vamos cortar. E eu fui a responsável, eu comecei a escrever, anotar, a fazer anotações, que era possível cortar com o maior prejuízo para o filme. Mas foi um massacre. 1 hora e meia de corte foi um massacre. E tanto que no final o filme era meio esquisito, porque não dava para entender tanta coisa. E Visconti brincava na sala de montagem, brincava com o montador, que era o irmão de Marcello Mastroianni, Ruggero Mastroianni. Ele brincava dizendo, olha, aqui a gente está trabalhando, cortando, mas a única pessoa que sofre é a Renata, perché a gente está cortando a criatura dela. Ele chamava Ludwig de minha criatura. Você veja o corte de 1 hora e meia de um filme, né? Que estava depois, programado. Depois da morte de Visconti, um grupo de pessoas conseguiu comprar os direitos do filme, me chamaram, aí eu tive a possibilidade de reunir as coisas
e o montador sempre Ruggero Mastroianni, com todas as minhas anotações e a minha memória, conseguiu montar o filme quase como Visconti tinha desejado que fosse. Foi responsável pela restauração do filme. Para o corte e depois de 10 anos para a reconstrução. Todo esse tempo. História, que coisa. Visconti fez a seguinte declaração: Ludwig é uma personagem eminentemente simpático, porque ao mesmo tempo que é rei, é um vencido, uma vítima da realidade. Não me interesso por heróis, estou à procura do homem. A senhora acha que a versão de 4 horas lançada em DVD conseguiu realizar as expectativas de Visconti? Conseguimos enxergar o homem Ludwig na versão restaurada? Sim, sem dúvida nenhuma, porque a reconstrução é aquela original do filme. É a obra de Visconti, como estava concebida para que fosse. O montador fez umas 2 pequenas correções que eu não condivido. Eu acho que era melhor deixar tudo como Visconti de verdade, mas algumas pessoas decidiram que era melhor fazer algumas pequenas mudanças, mas são mudanças muito pequenas mesmo, que não mudam a personagem de Ludwig, e Ludwig sai do filme como Visconti queria que saísse. Sim. Renata, e o homem Luchino Visconti, como era tê-lo como amigo? Era o melhor amigo do mundo, era protetor, era um exemplo de generosidade, de abertura, de carinho, Ele dava muito, mas você também precisava dar muito. Era um relacionamento, para mim foi sempre fácil. Mas por quê? Porque o meu jeito de ser é de pessoa sincera, não me escondo atrás de nada, sou espontânea. Ele gostava dessa espontaneidade, gostava dessa coisa. Porque ele também era assim, ele não era uma pessoa fechada, um intelectual. Ele era um intelectual, sim, também. Mas um intelectual, no melhor sentido da palavra, mas aberto para as questões de política, do dia a dia, as despesas da casa dele, a minha mudança de vida quando me separei, ele ficou ao meu lado, me protegeu, me defendeu. Realmente foi um nome muito importante na sua vida. Ele amava muito as minhas filhas. Um relacionamento assim, de uma amizade muito. Eu estive há pouco, quando você apresentou aqui algumas fotos, as belíssimas dedicatórias a você prestada, uma que nos emocionou muito, né? Feita há 3 meses antes do falecimento. Olha isso aqui, a simplicidade. Isso aqui é Morte em Veneza. Ele está me explicando como é que eu preciso atuar. Sim. Nessa cena. E ele me explicou com pouquíssimas palavras, eu entendi, eu fiz. Tudo muito simples. No mesmo dia, ele me convidou para jantar. A gente estava em Veneza, obviamente. Me convidou para jantar no famosíssimo Harris Bar di Veneza, com outras pessoas. E durante o jantar, ele me disse: Renata, você hoje me deu um presente maravilhoso. Eu lhe disse: eu dei um presente? Que presente? O que eu fiz? Você atuou tão bem que para mim foi um presente maravilhoso. Realmente é de emocionar, né? É de emocionar.
não é qualquer diretor que fala assim, não é? É bastante único. Você trabalhou em vários filmes na Itália, muito, acima de quantos filmes aproximadamente, Renata? Eu acho, mais que 85, não, acho que não. Sim, uma vez, contei, se fiz a conta uma vez, mais que 85. É um número considerável, né? E eu queria também aproveitar, porque tem tantas fotos históricas que eu acabei de apreciar. Aqui é uma pequena amostra. Uma pequena amostra. Será que nós poderíamos mostrar aos telespectadores alguns de seus momentos na história do cinema? Porque são fotos realmente notáveis, né? Esse aqui é exatamente a cena de Morte em Veneza que mostrei agora mesmo, Visconti me explicando como fazer. Isso aqui é em cores, é mais interessante. Eu trouxe esse aqui só para você ver o chapéu original da época, o vestido, o jeito de ser durante a filmagem, que era... Eu me sentia naquela pele, entendeu? É bonita essa foto realmente, olha só. Eu acho que parece uma foto verdadeira da época. É verdade. Não parece uma foto de costume, de filme. Belíssima foto, belíssima. É por isso que eu gosto dessa foto. Essa aqui também, com una dedicatória di Visconti. Essa aqui è a penultima cena di Morte in Veneza, perché a morte di Aschenbach começa com esse close, esse meu close. A câmera começa no close e depois faz uma panorâmica sobre a cantora que está aqui ao meu lado, che canta una canzone di Ninar di Mussorgsky, até incluir Aschenbach, che sta sentando na cadeira, onde di lì a pouco ele vai morrer. Depois que eu trouxe, esse aqui é um outro momento em Morte em Veneza, quando, logo no começo do filme, quando Aschenbach entra na sala do Hotel de Ben e olha todas as pessoas de nacionalidades variadas que estão sentadas, eu estou lá em um cantinho do salão e Visconti sempre me dava uma posição junto com crianças. Ele me via muito como mãe. Na praia, ele botou duas crianças ao meu lado. Aqui são várias crianças sentadas ao meu lado. Ele via em mim esse lado materno muito forte. Gostava de mim como mãe. Eu acho não, aqui não tem. Esse aqui é durante Ludwig, a filmagem de Ludwig com o pai das minhas filhas, o meu marido, Albino Cocco, dentro de um castelo na Baviera. É uma foto que eu lembro como... Eu não era muito feliz naquela época, sentimentalmente falando. Meu casamento não estava já tendo problemas. Mas eu era feliz de fazer esse trabalho. Assim, né? Aqui tem só um pouquinho da minha vida. Essa é aquela foto com a dedicatória já foi apresentada. Essa aqui é aquela que ele me deu 3 meses antes de morrer. 3 meses antes de falecer, né? Essa foto mostrei também. Mostrou. Sim. Não, acho que mostrei já tudo. Sim, acho que sim. Certo. Então são fotos também, realmente... Eu gosto dessa foto porque é o meu jeito de trabalhar. Está vendo com o meu roteiro, sempre aqui.
E sempre olhando na câmera, sempre, sempre. Uma bela foto sempre também. Sempre olhando na câmera. Bela foto, né? Olhando a câmera. Eu estava sempre ao lado do operador da câmera, sempre, sempre. Realmente a Renata tem muitas histórias para contar. Ela tem também um trabalho que ela esse trabalho do... E o roteiro, eu trouxe esse roteiro também, né? Para mostrar, porque eu trabalhei no cinema como script supervisor, que é um trabalho que tem a ver com a continuista brasileira, mas tem algumas diferenças. E trabalhei como script supervisor até os anos, no final dos anos 80. Depois comecei a trabalhar como primeira assistente de direção. Eu acabei trabalhando como primeira assistente de direção. Mas o trabalho que eu fazia com o roteiro é um trabalho um pouco diferenciado, personalizado, um pouco personalizado. Tanto que, por exemplo, nesse um escritor francês, nesse livro sobre Visconti, publicato na França, ele me dedicou 10 páginas desse livro para explicar e mostrar como era o trabalho que eu fazia, achando que o meu trabalho era diferente. Aí foi publicado, está vendo aqui. Eu estou mostrando também porque sou orgulhosa disso. Para mim, eu tenho orgulho. Mas é motivo de grande orgulho, eu sou orgulhosa disso. Olha o trabalho da nossa querida Renata. Tanto que foi publicado. Foi muito bem retratado na obra do autor francês, o autor Michele Lagnani, na obra sobre Luchino Visconti, né? E aparece aqui. Aí me dedicou 10 páginas, não é pouco, não é pouca coisa. Você veja a importância do trabalho da Renata Franceschi, né? Parabéns uma vez mais por toda essa bela trajetória que você apresentou no cinema. Muito obrigada. Isso é um motivo de muito orgulho de nós, niteroenses, tê-la aqui conosco. Renata, eu gostaria que você nos falasse as considerações finais. Você nos falar algo mais que deseja sobre a sua história no cinema. Alguma coisa mais que você queira nos colocar? Antes de encerrar a nossa... Quando eu me mudei para cá, para o Brasil, eu não tinha ideia nenhuma de continuar trabalhando por aqui. Não me interessa mais trabalhar. Eu trabalhei muito, cansei muito, sou uma pessoa bastante cansada e preciso de tranquilidade, de paz, de serenidade. E acho que o Brasil, nesse sentido, me está dando tudo aquilo que eu quero nessa fase da minha vida. Esse pequeno sonho, grande sonho que eu tenho de apresentar Visconti, porque eu acho que vale a pena. Claro, o cinema italiano tudo vale a pena mostrar. Perché non fazer uma mostra sobre Antonioni non valeria a pena? Non seria una cosa maravilhosa? Acho che sì. Fellini agora está sendo feita sobre os desenhos dele, com uma retrospectiva completa. Eu acho que nesse sentido Visconti parece que está como um pouco afastado eu gostaria muito que ele fosse redescoberto para mais uma vez o público poder assistir aos filmes dele, reconhecendo que são ainda atuais. Não são filmes datados, são filmes eternos.
E é por isso que eu sempre pensei e continuo pensando, achando que Visconti não morreu. Realmente ele é vivo. Realmente a importância que ele teve no cinema italiano e mundial, na verdade, ele é realmente um imortal. Sim, porque os filmes dele são válidos até agora. Sim. Morte em Veneza não é um filme velho, vamos dizer, antigo. Não, há um olhar moderno. E sempre em evidência. E assim os outros filmes, né? Rocco e seus irmãos é um filme atual, sempre atual. É assim todos os filmes dele. Aí eu gostaria muito que o público pudesse redescobrir tudo isso. Vamos ver se dá certo. Bom, em relação a esse seu projeto, que nós temos que aplaudir, Renata, pode nos contar conosco e também com órgãos de imprensa, que certamente Obrigada. Nós estaremos aí ao seu lado, porque realmente é um projeto que nós temos que apoiar e aplaudir. Eu preciso de ajuda, sim. Preciso de muita ajuda. Você pode contar conosco, né? Obrigada. Nessa parte da divulgação, Obrigada. Porque é um trabalho meritório que nós temos que estar ao lado dela. Porque ao lado dela estamos também ao lado de um grande nome, um grande cineasta da Itália e do mundo. Eu há pouco tive também notícia que você gosta muito de teatro, gosta de assistir algumas peças. E também soube que há anos atrás você esteve na escola de samba, também no desfile. Sim, é verdade isso? Sim, desfilei. É mesmo? Eu estava em um carro. Que beleza. Não em cima, lá, não um destaque, não, de jeito nenhum. Mas estava sobre um carro com minha filha, ao lado da minha filha, com outras 10 pessoas, era um carro só com poucas pessoas. E foi em 2005, quando, desfilando com a escola Vila Isabel, que ganhou. Tá vendo? Olha só! Tanto que os amigos aqui, cariocas e tudo, disseram, você é pequeno, você chega, desfila e ganha. Chegou, viu e venceu. Eu tenho, como lembrança, eu tenho uma foto em casa que eu podia até trazer, não pensei. É muito divertida, né? Toda fantasiada, é muito divertida. Me diverti muito. Então você é uma vitoriosa. Se amanhã... Eu gosto de música, gosto de samba. A minha paixão enorme é Tom Jobim. Tom Jobim é notável. Um gênio absoluto. Tá vendo? Gosta de música, gosta de teatro, gosta de escola de samba, gosta de futebol? Menos. Menos. Bom, é uma honra ter a nossa Renata Franceschi, que brilhou por muitos anos no cinema italiano e agora está aqui conosco no Brasil, também irradiando essa alegria, esse contentamento, uma pessoa tão simpática, tão simples como a Renata. Eu quero agradecer imensamente a sua presença, coloco-me aqui à disposição. Obrigada, mas não precisa. E estou ao seu lado para futuramente promovermos essa exposição que ela tanto deseja sobre Luchino Visconti. Eu acho que é uma coisa que nós temos que pensar seriamente. Aqui nós temos tem o Clube Italiano, tem a Associação Beneficente Italiana, tem tantos italianos famosos aqui, tem um jornal comunitário italiano. Eu acho que nós todos devíamos pensar da importância Precisamos de um patrocinador. Um patrocinador. E quem sabe, né? Eu acho que está colocado aqui já para a TV, né? Aqueles que acharem de... Eu estou na torcida. Eu também. O que depender de mim, estamos aí com a televisão e também com os órgãos de imprensa para prestigiar a importância desse trabalho.
Bem, algo mais a falar? Não sei, você que sabe. Então, vamos nos despedir ao telespectador, né? Renata, você com a palavra para fazer muito obrigada pela atenção, muito obrigada mesmo. Foi um prazer, uma honra. Eu estou aqui para qualquer coisa. Bom, então foi uma honra muito grande para a TV Canal 17, TV Universitária, né? Recebermos uma personalidade de grande importância no cinema mundial, aqui no nosso programa, e queremos colocar a televisão aqui às suas ordens e agradecer imensamente a sua atenção, o seu carinho por termos essa oportunidade de entrevistá-la. Obrigada. Boa tarde a todos. Então, despeço-me agradecendo a ilustre presença da artista de cinema italiano Renata Franceschi e também aos telespectadores que aqui nos acompanharam. O segundo bloco, o bloco de saúde, não tivemos a oportunidade de apresentar no dia de hoje, devido à presença da nossa Renata Franceschi e também pela nossa Elizabeth do Vale ter nos cedido esse segundo tempo, devido à grande importância da nossa entrevistada na tarde. Fica também meu agradecimento à acadêmica, psicóloga Elizabeth do Vale, não só pela sessão desse segundo bloco, mas também por tudo que ela vem realizando em prol do nosso programa Grupo Mônaco de Cultura e também do importante trabalho que ela desenvolve no meio cultural de nossa cidade. Muito obrigado a todos. Logo mais estaremos no Solar do Jambeiro, 18 horas, para bater palmas para aquela figura, aquele ícone da cultura de nossa cidade, o historiador Luiz Antônio Pimentel. Muito obrigado a todos, muito grato e até a próxima terça-feira.